Olá para você que acompanha a programação da Rede Mundial de Televisão. Hoje é dia 7 de janeiro, a gente está iniciando o ano e com essa programação especial aqui no Notícias, que traz uma série de entrevistas durante este mês de férias. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a depressão e, proveniente disso, também o suicídio. E a nossa convidada de hoje é a Simone Matias, que já esteve aqui com a gente e ela retorna, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental. A gente estava aqui numa conversa sobre ansiedade e ela falou sobre a depressão. E a depressão é tida como o mal do século. Então a gente já resolveu fazer o convite, ela aceitou, voltou e está aqui para falar com a gente. Simone, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui para falar de um tema tão importante, não só da ansiedade, como nós falamos, mas também da depressão. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui novamente. Boa tarde a todos. Bom, e nós já abrimos o programa de hoje com uma matéria produzida pela nossa produção a respeito da depressão. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Mais de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas tiraram as próprias vidas no país. 79% delas são homens e 21% mulheres. Das 1.200.000 mortes em 2015, 17% tiveram causa externa. A média é de um suicídio a cada 45 minutos. No Brasil, os idosos de 70 anos ou mais apresentaram as maiores taxas, com 8,9 suicídios para cada 100 mil habitantes. A proporção de óbitos por suicídio também foi maior entre as pessoas que não têm um relacionamento conjugal. 60,4% são solteiras, viúvas ou divorciadas, e 31,5% estão casadas ou em uma união estável. Os homens casados se suicidam menos. Os meios mais utilizados nas tentativas de suicídio são envenenamento, com 58%, seguido de objeto perfuro cortante, com 6,5%, e enforcamento, com 5,8%. Bom, nós vimos aí esses números alarmantes que vêm crescendo progressivamente, não só no Brasil, mas também no mundo. Simone, o que é que está acontecendo, que a gente já falava em depressão há alguns anos atrás e hoje esse o número de pessoas acometidas pela depressão vem aumentando e, por consequência, também o suicídio. O que é que está acontecendo? Nós temos aí dados alarmantes. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, até 2020 a depressão vai ser a doença que mais vai incapacitar. Então nós temos assim um número crescente de pessoas com depressão, e isso a gente fala então de todas as faixas etárias. E uma depressão que, se não tratada, pode sim levar ao suicídio. Puxa, e quando é que a gente entende que a depressão se instalou no indivíduo? Então, eu costumo falar que nós temos 4 pontos que são sinais de alerta. O primeiro deles é a perda de prazer. Então, a pessoa ela deixa de gostar de coisas que antes ela gostava de sair com os amigos, gostava do trabalho, aquilo passa a perder o prazer. Eu falo que é mais ou menos como se a luz fosse se tornando fraca, as cores vão se apagando, é bem essa a sensação. Outra coisa é o baixo desempenho, seja o desempenho profissional, o desempenho acadêmico, isso começa a cair. Um terceiro ponto importante é o descontrole, ou aumento ou a diminuição no apetite e no sono. Então, esses 2 pontos chamam a atenção para um transtorno depressivo. E um quarto ponto importante é o nível de esperança. Quando o nível de esperança da pessoa começa a cair, ela começa a achar que as coisas já não fazem mais sentido, pode ser sim um transtorno de depressão.
Nossa, dentro desses 4 pilares que você colocou, como que levam a pessoa à depressão e que a gente possa também detectar que a pessoa tem depressão, você falou sobre a alimentação e o sono, que estão ligados diretamente ao organismo da pessoa, né? É orgânico. E como é que, por que afeta tão diretamente essas duas coisas? Porque nós sabemos que a depressão, assim como outros transtornos mentais, ele é multifatorial. Então, ele, além de ter várias coisas que vão contribuir para o desenvolvimento, os sintomas, as queixas não são somente psicológicas, mas nós temos as queixas somáticas. Então, são queixas no corpo. Então, daí, um apetite para mais ou um apetite para menos, ou uma insônia, ou um quadro que a gente chama de hipersonia, onde a pessoa passa a ter um sono intenso, né? Então ela se sente muito sonolenta, muito esgotada, dores, outros quadros ligados ao corpo podem ser também sinal de uma depressão. E dentro da depressão, a pessoa acometida por essa patologia, ela vai somatizando coisas? Sim, sim. Sintomas? Sim, sim. A pessoa, às vezes, muitas vezes, é muito comum, antes da pessoa procurar os especialistas, né, um psiquiatra, um psicólogo, ela começa a ter tanto problema de saúde, então ela vai no cardiologista porque ela acha que está com problema cardíaco, ela vai no ortopedista porque a coluna dói, ela começa a ir no clínico porque tem infecções repetidas, frequentes, porque é o desenvolvimento, né, do psíquico, né, do problema psíquico no corpo, né? Existe uma ligação, né, entre mente e corpo, não são coisas separadas. A gente percebe muito quando a pessoa está com depressão e ainda não foi diagnosticada de fato com a depressão, a gente vê que os amigos, a família, geralmente as pessoas que estão próximas àquela pessoa, tendem a dizer, mas está preguiçoso, não quer sair da cama, não estuda, não vai trabalhar. Se é no trabalho, o grupo de amigos olha e fala, poxa, braço curto aquele lá, não quer fazer nada, né? Não produz, não rende. As pessoas já são estereotipadas como um preguiçoso e que não tem vontade. É isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, né? Porque a depressão, um dos sintomas clássicos é a perda da energia. Então, a pessoa, ela não tem de fato energia para fazer. Acontece mesmo? Mesmo. Não é a falta de vontade da pessoa? Não é falta de vontade. Muitos pacientes relatam que é como se eles estivessem carregando mochilas com chumbo. Então, qualquer atividade que pareça simples, como tomar banho e lavar o cabelo, para um paciente num quadro aí de depressão de moderada a grave, isso se torna um fardo, uma exaustão. Então, não é preguiça, é realmente sintoma da doença. Você me colocou agora há pouco como graus. Tem graus de depressão ou é depressão e ponto? Sim, nós temos graus leve, né? E aí a gente fala que são sintomas mais brandos, mais amenos. Como então, o quê? Como choro, existe o choro, mas é numa intensidade menor, as queixas somáticas de dores é numa intensidade menor. Ainda consegue exercer algumas atividades? Exatamente, a pessoa ainda consegue trabalhar, ela dá conta de cuidar dos filhos, da casa, e às vezes ela não requer, por exemplo, um tratamento medicamentoso. Ou, às vezes, nem mesmo a terapia, mas, por exemplo, com uma atividade física, quando a gente fala de quadros leves, existem estudos falando que se a pessoa ela tem aí uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, ela já consegue melhorar a depressão. Diferente se a gente estiver falando de uma depressão moderada ou grave, onde os sintomas são mais intensos. Numa depressão grave,
como a pessoa está dentro de uma depressão grave, Simone? Então, uma depressão grave é esse estágio onde a pessoa ela já não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Então, trabalhar já é muito difícil, a pessoa passa a não ir mais trabalhar. É muito comum pessoas com quadros de depressão grave serem afastadas do seu trabalho, porque realmente não dão conta. Ela perde o prazer mesmo pelas coisas que antes gostava. Essa perda de energia, o choro, a angústia, né, constante. Então, esses são sintomas muito sérios e que precisam ser encarados com seriedade para que essa pessoa venha sair desse quadro. Poxa, tem um dado que me chamou muito a atenção, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também, dentro dessa pesquisa que a nossa produção fez, que entre 2011 e 2016, ou seja, 5 anos, num período de 5 anos, mais de 62 mil pessoas tiraram as próprias vidas. Aí outro dado que chamou muita atenção é que 79% delas são homens, 21% são mulheres. Por que mais homens a mulheres? Olha, se a gente falar apenas da depressão, a gente vai ter uma proporção maior de mulheres do que de homens com depressão. Mas se a gente fala da depressão e como consequência o suicídio, esse dado ele é pertinente. Por quê? Porque o homem ele vai sempre falar muito menos das questões emocionais. Então ele vai demorar muito mais para assumir que ele está doente, que ele não tem força, que ele chora o tempo todo, que ele está apático. E o fato de não falar e não buscar ajuda é realmente aí o caminho, né, um caminho favorável para o suicídio, que é algo aí que está intimamente ligado à depressão. É o fator agravante, então. Exato. E no caso das crianças, crianças também têm depressão? Sim, crianças também têm depressão. As crianças, elas, as queixas que a gente chama então de somáticas, né, as queixas físicas, elas são mais comuns, né? Então aquela criança que tem dor de cabeça, que tem uma hora tem dor no pé, uma hora tem dor na mão, irritadiça, né? A irritabilidade também marca bastante a depressão na criança. E por isso é extremamente importante que os pais estejam atentos a esses sinais, né? A gente não pode encarar tudo como sendo normal. Ah, é normal, faz parte, ou é birra, ou é a personalidade. Não, muitas vezes a criança está realmente padecendo aí de um transtorno depressivo. E o que causa a depressão nas crianças? Porque geralmente quando a gente fala em criança, a gente pensa em brincadeira, a gente pensa em sorvete, em amigos, né? Sejam amigos no convívio ali onde moram, na escola. A gente não pensa em tristeza, em nenhum fator que possa levar uma criança à depressão. Quais seriam eles? A depressão ela é causada por vários fatores. Então, às vezes essa criança ela já vem com um componente hereditário, né? Então, pais, familiares próximos que tenham algum tipo de depressão. Então, isso já é um gatilho para essa criança desenvolver. Mas às vezes a criança passa por um estressor. Então, às vezes uma dificuldade na família, uma complicação dentro da escola, uma situação traumática. Um bullying também. Um bullying, muito falado hoje em dia, é algo que realmente tem sido um gatilho para muitos traumas psicológicos, né? E a gente sabe que aquilo que marca a criança vai perpetuar pela vida ao longo aí de toda a vida dela. Vai ser, olha, muito importante, a gente vai continuar com essa conversa, a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho mesmo, não sai daí. Hoje a gente está com a Simone Matias, especialista em terapia cognitiva comportamental. A gente falou do bullying, falou das crianças, e eu quero voltar nesse assunto porque no ano passado, 2017, a gente viu que, em 2018, perdão, a gente viu que muitas crianças se suicidaram.
não só no estado de São Paulo, mas na maioria das capitais brasileiras, né, adolescentes com entre 13 e 18 anos, foi alarmante, e aí eu quero voltar sabendo um pouco mais sobre isso com você, tá bom? E você aí de casa não sai daí não, é rapidinho, a gente está de volta. De volta com Notícias Mundial, especial de férias neste mês de janeiro. A gente começando o ano com vários temas importantes e trazendo hoje a Simone Matias, que é especialista em terapia cognitiva comportamental e com um tema muito importante que é a depressão, o chamado mal do século. O número de pessoas acometidas pela depressão vem aumentando e muito. E a gente não está falando de um ano para cá, não. É algo que vem crescente na sociedade brasileira e mundial. A gente foi para o intervalo falando sobre o bullying, né? A gente só abordou rapidamente a questão do bullying, que pode levar a criança à depressão, mas a gente viu que em 2018 muitas crianças se suicidaram. Foi tema até de notícias aqui, no Notícias Mundial, inclusive, que nós trouxemos e abordamos essa questão. Simone, o que é que está acontecendo entre os adolescentes que estão chegando ao extremo que realmente é o suicídio, é tirar a própria vida? Essa questão do bullying, né, a gente poderia interpretar aí como uma intolerância à diferença, né? Então, tudo aquilo que a criança ou o adolescente percebe de diferente vira motivo de chacota, né? Então, vira motivo de zoar, vira motivo de rotular, e isso gera um intenso sofrimento para a pessoa que sofre. Muitas vezes a criança ou o adolescente vai sofrer calado, né? Então, cabe aos pais observar quando é que essa criança ou esse adolescente passou a alterar o comportamento. Não quer mais ir para a escola, chora com frequência ou está mais irritadiço, e investigar se não é o caso, né, se essa criança ou esse adolescente não está sofrendo de um bullying dentro da escola. E que vai levar diretamente, sim, né, à depressão e, né, pode acontecer sim de ter como consequência o suicídio. Bom, é estar atento, né, então, a todos esses sintomas, esses sinais que as crianças e os adolescentes acabam sempre dando uma deslizadinha e a gente perceber, estar atento dentro de casa, não é mesmo? Exato. A depressão tem cura? Olha, essa é uma pergunta desafiadora. Para alguns casos, sim, tem pessoas que vão tomar, por exemplo, a medicação por um tempo e vão receber alta. Porém, ela pode, em algum outro momento da vida, por algum estresse, por alguma situação traumática, vir a ter uma nova crise. E outras pessoas vão precisar da medicação, que é um dos pontos de tratamento, para sempre, né? Então, hoje talvez a gente não se fale aí muito de forma explícita em cura, mas é possível que a pessoa tenha uma qualidade de vida, uma vida tão boa quanto qualquer outra pessoa, com um tratamento adequado. Sabe, nós vemos alguns casos onde a pessoa desenvolve a depressão e acaba convivendo com essa patologia durante longos anos, né? E acaba interferindo até no relacionamento. Se a gente for falar ou do homem ou da mulher, seja né, qual o sexo for acometido, acaba levando muitas vezes até a separação do casal, e a gente vê que é algo que persiste, né? Às vezes em alguns indivíduos por muito tempo. Uhum. Olha, uma grande problemática na depressão é a pessoa não fazer o tratamento correto.
Porque o que acontece? Cada vez que a pessoa rompe com o tratamento, ou ela abandona a medicação por conta própria, eu já tô boa, não quero mais tomar medicação, já tô boa, não vou mais no psicólogo. Quando aparece uma nova crise, a probabilidade dessa crise vir pior, ela é muito grande. E a gente fala, não sofre só a pessoa que tem depressão, mas sofre quem está junto. Então, os filhos, o companheiro, a companheira, os parentes próximos, os amigos, porque é uma doença, né, que ela vai afetando todos os campos da pessoa, sobretudo o relacionamento, o casamento, a relação com os filhos. Então, por isso que ela precisa ser cuidada de uma forma muito especial e com muita atenção, para que os vários segmentos da pessoa, seja o casamento, seja o trabalho, seja a relação com os filhos, não venha a ser afetado. Olha, Simone, independente de religião, claro, mas como a gente já conversou aqui na nossa entrevista anterior, nós falamos a respeito, sim, da religião, da fé da pessoa, de ter Deus presente na vida dela e na vida da família. E a gente, é claro, nós temos aqui a nossa programação e a gente convive muito com isso. E nós vemos várias pessoas, né, sendo curadas, seja de câncer, seja de inúmeras doenças, não é? Inclusive depressão, a gente vê muitos testemunhos. Então, o que eu quero chegar é que você, como uma especialista que estudou sobre isso, a religião, a fé em Deus, a presença de Deus na vida das pessoas pode interferir positivamente? Muito, muito. Eu gosto assim de mencionar, né? Eu falo que eu tenho até um vídeo gravado lá no meu canal que diz que Jesus também chorou, né? Quando ele estava lá no Getsemane, eu fico muito tentada a dizer que naquele momento Jesus estava deprimido, né? Porque ele teve um choro ali copioso, profundo, né? Então você vê ali na passagem que é de profunda dor. A ponto dele chegar a questionar o próprio pai sobre aquilo que ele estava sendo posto à prova, né? Exato, né? Então, se possível, né, afasta de mim esse cálice. Então, eu até me emociono, desculpa, porque a depressão, ela vai levar a pessoa a esse estado, né? É aquele estado, assim, de profunda desesperança, né? De dor intensa, né? Onde a pessoa... Invisível, né? Invisível, invisível. Não dá pra ver. Por isso que ainda tem muito preconceito, né? Não dá pra ver. Então, a presença de Deus na vida dessa pessoa pode ajudar e muito, transformar essa situação. Muito, intensamente, né? É a fé que dá subsídio, suporte, aonde muitas vezes a ciência não vai alcançar, né? Então, às vezes, aos olhos do médico, aos olhos do psicólogo, talvez a gente não use aí, de repente, essa palavra cura, mas quando a gente fala no sobrenatural, na força, naquilo que Deus pode fazer, eu não tenho dúvida nenhuma que alguém possa ser curada, né? Eu tenho casos, né, de pacientes cristãos que de um dia para o outro voltaram para o consultório e falaram, eu fui curado. E da gente ficar assim, perplexo, né, e sem entender, mas é aquilo que a gente diz, é o sobrenatural. É aquilo que a gente não explica, a gente sempre fala, né, diante de tantos milagres que a gente vê aqui durante toda a programação da Rede Mundial de Televisão, né, a gente até costuma falar, é um celeiro de milagres. Milagre é aquilo, a gente não explica, a gente vive. E é assim, e aí deixa até os especialistas boquiabertos dentro de uma situação como essa, uma situação tão difícil, em que muitas vezes as pessoas sofrem caladas porque tem vergonha de se abrir, acha que pode ser mal interpretada, que um amigo não vai entender, os parentes não vão entender, mas
para Deus tudo é possível. Bom, a gente, dentro dessa pesquisa feita também pela nossa produção, a gente percebeu que o maior, no número de suicidas decorrentes da depressão, as pessoas seguem para o enforcamento, entre outros casos, que é com armas de fogo, arma branca, medicamentos. Por que o enforcamento? Faz algum sentido? Ou não sei, eu não consigo entender por que o enforcamento. Assim, não teria nenhuma explicação muito pautada em algo do porquê, mas talvez porque é um meio, digamos que mais fácil, né, onde a pessoa tenha maior acesso, ou mesmo arma de fogo, ou juntar medicamentos para então cometer o suicídio. Fico pensando que seja pela facilidade no acesso. O suicida, ele dá sinais de que vai realmente acometer contra a própria vida? Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa que fica falando muito não vai se suicidar não. E leva no descrédito e quando vai ver a pessoa já tirou a própria vida. Existem sinais de que o nível de depressão chegou a tal ponto? Olha, tem pesquisas mostrando que 80% das pessoas antes de se suicidarem passaram um dia antes em consulta médica. Então, Nossa. Um dia antes com o seu psiquiatra. É quase que como uma despedida. Uma outra coisa que vai marcando é quando essa pessoa ela começa a se desfazer de coisas. Então, o adolescente que começa a se desfazer dos seus DVDs, a mulher que começa a doar as roupas, o pai, o homem que já faz lá o testamento, isso é um outro sinal. Um outro sinal importante é aquela pessoa que vinha ruim, né? Vinha sintomática e de repente ela fica bem. De repente ela fica bem, ela dá Tá tudo resolvido? Exatamente, ela dá um salto, dá um up, começa a visitar amigos, começa a querer rever as amigas que não via há muito tempo. Mas isso é voluntária ou involuntariamente? Isso acontece, ela realmente está se despedindo porque ela está consciente do que ela vai fazer, ou ela se desfaz das coisas, ela visita pessoas, ela se despede de amigos e é tudo de forma inconsciente, até o ato propriamente dito? Não, é tudo de forma até muito consciente. Elaborada? Elaborada, exatamente, porque a pessoa, ela planeja, né? Então, ela já vai traçando uma rota de como executar aquilo. Então, ela planeja, já vou juntar essas medicações, vai ser em tal dia, onde eu vou estar sozinha. Por isso que a gente fala que uma das melhores formas de prevenir o suicídio é falar sobre o assunto, né? Então, as pessoas que estão em volta, além de estar atenta a esses sinais, é falar com a pessoa, né? É criar espaço onde a pessoa possa trazer isso para fora, né? Então, ficar atento, poxa, tá juntando coisas, tá doando, tá visitando parentes distantes. Então, a gente precisa falar. Quanto mais falar, menor vai ser esses índices aí de suicídio. Tá certo. Bom, mais uma vez a gente agradece a Simone Matias, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental e que nesse mês de janeiro veio ao nosso programa. Esta é a segunda vez, espero que você venha outras vezes para conversar com a gente, porque foi uma entrevista tão gostosa, tão didática, sobre temas tão pesados, né? Que mexem tanto com a gente, com a família brasileira nos dias de hoje, e também um tema mundial muito discutido. E ela trouxe e abordou com a gente numa leveza e trouxe o esclarecimento que a gente estava precisando a respeito do assunto. Simone, muito obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite, vir falar de um tema tão importante. Conte com a gente. Obrigada. Eu gostaria de saber se a gente também pode deixar disponível o seu contato para que outras pessoas que
nos ouviram agora, estão passando por algo semelhante dentro de casa, com a família, e que queira tirar alguma dúvida com você que é especialista, tudo bem? Tudo bem, estou totalmente disponível. Muito obrigada. E a gente espera receber então você outras vezes por aqui. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. É isso aí, a gente fica por aqui, encerrando esse segundo bloco. Hoje que nós tratamos sobre a depressão e o suicídio, chamado mal do século. Mas o mais importante de tudo é que você realmente tenha Deus no seu coração, porque de fato é transformador, Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E a gente tem visto muitos milagres de pessoas completamente curadas, e isso alegra muito os nossos corações, né? São os testemunhos que nos edificam. E a gente aproveita para falar para você então não sair daí, porque daqui a pouquinho a gente volta no terceiro bloco com todas as informações da IMPD, e a gente inclusive vai ver milagres ainda nesse programa de hoje aqui no Notícias Mundial. Então é rapidinho, é tempo de tomar uma água e voltar.